Aleluia. Glória a Deus. Pra conhecer Oh, aleluia. seu coração. Pra minha surpresa, ele disse sim. Eu pedi ao Pai. Aleluia. Glória a Deus. Seu Mais uma coração. live. Glória na surpresa. Mais uma live. Ele disse sim. Amém, Jesus. Eu pensei que eu Louvado seja o nome do Senhor. Eu pensei que eu não fosse aguentar. É verdade. Pois tanto amor Amém, Jesus. assim Chicalabaxanta, labalabalabalabalaba. Quando poderoso, Pai. assim Deus é lindo, gente. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. seu coração, Louvado seja o nome do Senhor. Pela sua presença, coração, pela sua grandeza, eu quero perdoar. pela imensidão do seu poder, da sua sabedoria. Eu quero restaurar. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te Seu adoramos. coração gemia, seu coração gritava. Oh, Me Senhor. veja, por favor. Deus é maravilhoso. Arrepende Deus é as lindo. portas do inferno. Deus é tremendo. Seu coração, Urokoloboshina nabalabadoroko. seu coração. Recalabashite Me cantarabalabacomo. veja, por favor. Diga às prostitutas. Recalabachanta Eu quero perdoar. O seu coração gemia, seu coração gritava. Minha igreja, por favor, diga ao Aleluia. órfão Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Oh, Santo Deus de Israel. Se você pedir ao Senhor para mostrar o coração dele para você, você vai saber que o coração dele bate por algo. O coração Aleluia. dele bate pelo órfão, bate pela viúva, bate por aquela Aleluia. pessoa que está lá fora, que você atravessa para o outro lado da rua para não ver. Meus filhos, O Senhor está gemendo. quem está debaixo da nossa paternidade espiritual, eu estou colocando o tema da live no grupo de paternidade apostólica. Queria que um de vocês pudesse pegar esse tema que eu vou colocar e colasse aqui no comentário do Instagram, porque aí eu salvo. Vou começar a fazer isso, então sempre que eu fizer vocês me ajudem, tá? Botar no grupo de paternidade apostólica o tema, pra vocês colarem aqui para eu salvar, para eu fixar. Glória a Deus, gente. Deus abençoe. 3 horas da tarde, um horário incomum para nossa live. Tô vendo aqui o pessoal comentando que quebrou o vaso ontem. Eu também quebrei. Também coloquei lá na internet ainda há pouco a foto minha tocando chofar no monte, quebrando vaso. Vocês vão ver que meu tripé tá balançando bastante aqui, é porque minha cachorrinha tá querendo subir na minha perna, gente. Aí ela balança o tripé, ela late. E eu sozinho aqui não tenho muita assessoria para me ajudar. Mas esperar alguém aqui colocar o tema. E nós vamos prosseguir em nome de Jesus. Aleluia. Vamos chegando. Gente, vamos lá. O que está acontecendo? Para quem não sabe,
nós estamos na semana online da Batalha Espiritual. É um curso gratuito que nós estamos fazendo aqui de segunda a sábado, todos os dias, 2 lives por dia. Uma live às 19 horas, sempre com um convidado especialista em um tema, às 19 horas, e no dia seguinte eu volto 11 da manhã para fazer um bate-papo sobre a live anterior. Então, o que acontece é o seguinte: ontem na segunda nós tivemos uma live sobre libertação de espíritos imundos com o pastor Rubem Nogueira. Eu comentei na terça de manhã. Na terça-noite tivemos uma live sobre Guerra nos Ares com o apóstolo José Garrido. E aí eu comentei na quarta de manhã. E na quarta, às 19 horas, nós tivemos a live com o meu mentor, apóstolo Osmarino Araújo, ontem, 19 horas. Foi sobrenatural. E ele falou sobre mapeamento e conquista de território. E só que o tema é muito extenso, então eu pedi para ele voltar hoje, exclusivamente agora à tarde, para nós fazermos esse complemento do assunto. Então hoje, exclusivamente, nós estamos com 3 lives na agenda. Tivemos uma 11 da manhã, onde eu dei códigos sobre batalha espiritual. Ficou salva, está no nosso canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Temos essa agora com o nosso mentor, o apóstolo Osmarino Araújo. E vamos falar de mapeamento e conquista territorial, parte B. E às 19 horas, hoje, no horário de Brasília, vamos receber o apóstolo Éder Gregório para falar sobre iniquidades. Gente, vocês precisam aprender o que é iniquidade, porque o maior pecado da igreja é que a igreja, ela luta contra pecados e não contra iniquidades. Pecados não libertam, a libertação de pecados não liberta a pessoa, porque pecados são hábitos, iniquidades são raízes. Então hoje nós vamos aprender às 19 horas sobre isso. Também quero fazer mais alguns anúncios rapidamente aqui. 19 horas, aliás, meu Deus do céu, olha eu aqui distraindo, já falei isso. Dia 17 e 18 de outubro, nós teremos a nossa próxima escola de profetas aqui em Teresópolis. 17 e 18, nosso Prophetic Day, vai custar R$500, sem contar a hospedagem é por fora. Mas aos primeiros 20 que se inscreverem, eu vou dar R$2.000 em cursos de batalha espiritual. Eu explico isso na internet. Então, se você acessar o meu site ministerioricardoribeiro.com.br, tem um botão lá só do Prophetic Day, onde eu explico tudo isso, tá? E tem outras novidades para contar que eu vou contando com o passar do tempo, para não ficar muita informação para vocês. Vamos receber com muita alegria meu mentor, meu pai apostólico e espiritual, Osmarino. Aguardando a entrada dele aí. Fala, meu querido. Shalom, shalom. Boa tarde a todos. Lá se foi nosso soninho da tarde, né? Pois é, apesar de que eu não curto o sono da tarde, sabia? Rapaz, eu também não curtia não, mas comecei a acordar cedo. Não levanta mais, né? Tarde, já era. Não levanta mais. Não, é que para dormir à noite fica complicado. Aí eu aproveito para produzir durante o dia mesmo. Fala aí. Eu comecei a acordar cedo demais para orar, aí eu faço academia, e aí a gente, depois dos 45, o metabolismo, ele começa a gastar muita energia. Eu pensei, porque os velhos, eles dormem de tarde? Eu tô ficando velho, mano. Porque a minha esposa tá festejando aqui que eu tô dizendo que eu tô ficando velho. É porque depois de uma certa idade, o nosso corpo, ele fala, ou ele vai gastar energia para fazer o metabolismo, ou para fazer outra coisa. Aí, na hora que ele está fazendo o metabolismo, você fica sem energia, fica todo mole e vai dormir. Mas estamos aí, teremos essa live maravilhosa. Eu quero falar bem pouco nessa live, para você poder entregar o conteúdo, que é continuação. Para quem não sabe, essa live aqui vai ficar salva no YouTube como a live número 136. E ela é o comprimento da live 134. Porque hoje de manhã eu fiz uma que ficou no meio. Então,
é importante vocês que não assistiram a live 134, onde ele deu a introdução, que vocês assistam. Inclusive, eu sugiro que assistam também a 132, onde o apóstolo José Garrido já deu uma abertura muito sobre guerra nos ares. Então, vamos assim, ó, 132, 134, 136, vocês vão ter um entendimento sobrenatural de guerra nos ares, mapeamento espiritual. Onde? No meu canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Apóstolo Osmarino, rasga tudo, mano. Amém. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo aí. Graça e paz. Que Deus os abençoe. Bom, ontem a gente começou a falar sobre mapeamento, né? Falei sobre muitas outras coisas, foi um assunto bem extenso, mas eu queria só pincelar aqui a questão do mapeamento, porque eu disse que não tem como você tomar um território sem fazer mapeamento. Só que o mapeamento ele tem pontos importantes para serem demarcados, né? E a gente precisa sacar isso. Mas, antes de entrarmos propriamente dentro do assunto, só queria dizer que esse conteúdo, ele é um conteúdo extraído, porque isso aqui é de um seminário de 15 a 20 horas que a gente faz sobre conquista territorial. Então, é um negócio bem pouco mesmo aqui que a gente está fazendo, porque o tempo não nos permite isso. Para a gente mastigar mesmo. O nome disso aí, gente, é Jabá, tá? Só para a gente saber. É. O nome disso é Jabá. Ele está falando que ele tem um curso completo. Que é quantas horas de curso, apóstolo? Não, porque isso aqui é curso para 3 dias, né? Então ó, normalmente... eu vou respaldar esse Jabá aqui. É para você, para quem não entendeu, é para você convidar o apóstolo Osmarino para ir levar esse seminário na sua igreja. E nós vamos fazer nós temos que filmar, apóstolo. Eu vou te ajudar, nós vamos filmar esse material. Porque tem muita gente que vai adquirir esse curso completo, né? Porque é importante, sabe? O apóstolo Coraiola veio fazer uma live comigo aqui. Em uma live, ele conseguiu falar apenas 1/10 do contexto. Então não tem como. Tem que adquirir o curso, tem que honrar. Mas vamos lá. Bom, então vamos lá. Só para a gente dar uma pincelada aqui, eu falei que o mapeamento ele tem algumas áreas, né? São esferas que são fundamentais. Falei da percepção ambiental. Você tem que perceber o ambiente onde você quer tomar como território. Falei de limites e fronteiras, né? Que limite é diferente de fronteira, limite é extensão territorial, mas fronteira tem a ver com quem é vizinho, né? Isso é fundamental. E aqui eu acrescentei a guerra nos portais, que eu gosto muito de fazer. Quando eu entro num território, eu paro no portal para orar, para repreender o demônio do portal, está dentro de fronteira. Exatamente, porque são as portas de entrada, né? Falei de identificar a cultura. Então, faz parte do mapeamento a identificação da cultura local, da cultura geográfica. Mas e o que engloba a cultura? Né? É um complexo que inclui conhecimento, arte, as crenças. Esse lance de crença é muito, muito, muito importante, né? As leis da região, a moral, ética, comportamental, social, que a pessoa adota, a linguagem do povo, os costumes e todos os hábitos e aptidões. Quando se fala de hábitos, fala de tudo, né? Engloba tudo. Falei da identificação das tradições. Toda localidade tem suas tradições. Demônios, espíritos, agem através de tradições e prendem o futuro de pessoas. Então é importante entendermos isso. E o último ponto foi que eu parei, que foi justamente sobre dentro desse contexto, só para um resumão ficar mais claro aqui, dentro desse contexto de tradição aqui, para não confundir com a questão da cultura, tradição Sim. fala mais das festas, das culturas trazidas pelos antepassados, das lendas que a geografia tem. Então, fala sobre essas coisas, essas questões aí. E o que o apóstolo falou ontem, que foi muito relevante, é que
antes de uma equipe apostólica chegar numa geografia, o apóstolo líder, ele tem que ter essa percepção de olhar para esses pontos e aí, baseado nesses pontos, ele sabe quem ele vai convidar, quem ele vai treinar, quem ele vai preparar para que a equipe apostólica ocupe os 7 montes e faça o trabalho. E aí vamos entrar no número 5, né, que é identificar os pontos de dominância. De dominância, exatamente. Então, o que acontece? O apóstolo, eu chamo de apóstolo alfa, né? O apóstolo alfa. Muito então, bom. o apóstolo alfa, eu sigo muito aquela hierarquia dos lobos. E não é antibíblico. O lobo era um símbolo da tribo de Benjamim. É guerra, para cima, é guerrear, entendeu? É o lutador. Então, tem sempre o apóstolo alfa e o apóstolo ômega. Tem o beta e o ômega. São 3. Claro que eu não vou entrar nisso agora, mas só estou falando que essa questão de liderança... Vale uma live esse assunto aí. Vale uma live. Vale só uma deixa, ó. Olha como é que o diabo é esperto, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Roma foi construída sobre a ideia de Rômulo e Remo, dos 2 garotos perdidos que foram amamentados por uma loba, a loba romana. Então, ao poder da loba mesmo, para poder conquistar um território, para demarcar um território. Esse dia eu estava conversando com o Sérgio Lopes aqui, e eu falei para ele, você sabe que teu nome é o nome de guerra, né? O nome de território, porque Lopes significa lobo. Então, é isso mesmo, o apóstolo alfa, que ele é um lobo, ele é o que chega para poder dominar esse território. Fantástico. Isso aí. Tem muito a ver com o que Jesus disse, eis que eu vos envio para o meio dos lobos. O sistema dos lobos existe. Então, é claro que eu não vou parar aqui, não vou entrar. Só estou dizendo que o apóstolo alfa, ele é o cara da visão. É o cara que quer a tomada do território. Entendeu? Então ele vai selecionar a sua equipe para identificar, para mapear, e eu parei aqui no ponto de dominância. Então, todo território tem pontos de dominância. E o apóstolo alfa precisa preparar uma equipe para que seja capaz de fazer esse levantamento de tudo, porque se nós pretendemos tomar um território, isso é espiritualmente, nós estamos falando de coisas espirituais, é diferente, o campo espiritual é diferente de um campo territorial físico, geográfico, físico. Nós estamos falando de tomada de território espiritual, que, aliás, é fundamental. Eu vou até colocar um negocinho aqui, só para dar um gostinho melhor aqui para a galera. Deus, na ótica holística de Deus, anote isso, ótica holística de Deus. Holístico vem de holo. É um termo grego que significa inteiro, completo. Então, na ótica holística de Deus, Deus trabalha com 2 esferas. A esfera espiritual e a terrena. Aí nós pegamos um texto lá de Êxodo 19:6, que fala o seguinte, o Senhor diz assim, eu quero uma nação, um reino de quê? Reis e sacerdotes. Então, dentro dessa visão holística de Deus, espiritual e físico, Deus trabalha com duas potências. É o sacerdócio e os reis. Às vezes a gente pensa que são 2 coisas diferentes, mas não. São autoridades diferentes. O sacerdote governa ou domina o céu, domina os ares, domina o campo espiritual. O rei governa, domina na terra. Então a visão de Deus sempre vai ser nesse aspecto. Céu espiritual e terra. Então, a nossa responsabilidade maior de tomada de território, nós somos tomadores de territórios. Nós temos que entender isso. Nós temos que ter a unção sacerdotal, de entrar nos ares, de entrar no espiritual, e o governo territorial, a tomada de território na terra. Hoje, inclusive, eu li, ontem eu meditei lentamente
eu degustei Juízes, capítulo 1 ao 9. E hoje eu fiz a mesma coisa de novo. E uma coisa que eu observo é que o juiz é um libertador, né? O juiz, Sim. ele é um modelo de apóstolo. Todo juiz que Deus levantava para libertar, primeiro Deus dava uma estratégia de guerra espiritual e depois uma estratégia de guerra terrena. Aí o juiz falava para o povo, quando o juiz fazia um ato profético, ou então recebia um decreto profético, ele falava para o povo assim: Deus nos entregou os midianitas. Aí pegava espada, escudo e ia pro... Então o cara tinha que ter conhecimento de guerra nos ares, e não apenas, porque quando ele derrubava o principado, tinha que correr para baixo para enfiar a espada na barriga do povo, né? Exatamente. Então, essas duas vertentes, duas esferas, entendeu? Espiritual e físico e terreno, eles têm que caminhar junto. Você falou dos juízes. Por exemplo, cada juiz, não sei se você já observou, mas é importante entender que todo juiz é um pagador de dívida. Pode ver que todo juiz é levantado para pagar a dívida da geração anterior. Ele paga a dívida do outro, que deixou. Então, é importante entendermos isso. Essa unção de todo continuador de governo da parte de Deus na Terra, ele é um pagador de dívida. Voltando, então, à identificação dos pontos de dominância. Quando, vamos usar aqui como o apóstolo Alfa, Moisés, recebe a incumbência de Deus para tomar o território de Canaã, Deus diz para ele: escolhe 12 homens que sejam cabeça, que sejam líderes, que sejam visionários, que tenham autoridade e dá as características. Por quê? Eu falei, todo o território tem um poder de dominância, tem algo que o domina. Então, o poder de dominância, o ponto de dominância é a regência, o que rege o lugar, o que governa o lugar. Então, esses 12 espias foram enviados para mapear Canaã e para fazer esse levantamento. Então, essa equipe apostólica, ela foi selecionada pelo líder Alfa, pelo apóstolo Alfa, para mapear e vir trazer os pontos mapeados, né, para poder o governo apostólico entrar e tomar o território. Eu queria ler de novo, para a gente entender como é que eles foram enviados para quê. Então, nós temos aqui o Moisés dizendo, Números 13, 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas. Ele falou penetrar. Penetrar o quê? Você entrar no coração. É você entrar no coração da montanha. Entra no coração das montanhas, vejam a terra, que tal ela é. Vejam que povo habita nela. Vejam se o povo é forte, isso eles tinham que fazer. Observe se o povo é fraco, observe se é muito. O 19 diz, veja qual é a terra em que eles habitam. Se ela é boa, se ela é má. Vejam se existem cidades habitadas, se são arraiais, se são fortalezas. Vejam as estruturas dessas cidades. Né? E diz, verso 20 ele diz, vejam também como é que é a terra. Se é uma terra fértil, se nela há matas ou não. Isso aqui fala de economia. Vejam a economia. E vejam a vida social do povo. Então, aí nós vemos, a leitura vai até o versículo 24, mas eu queria só dizer para você anotar e depois você lê o texto prosseguindo. Mas nós estamos aqui para... Você quer falar? Rápido. É porque aqui a gente faz uma comparação com a equipe de 12 e você falou aqui que uma coisa que a gente... É muito código, cara. Essa sua mensagem é muito louca. Muito código mesmo. E você falou e me fez lembrar que cada tribo, ela recebeu uma unção. Tanto que você falou de Benjamim, que é o lobo. Então, quando ele manda os 12 espias, ele também está enviando 12 pontos de vistas. E 12 poderes. Sim.
Exatamente. Porque cada espia tem capacidade de ver pela ótica da unção que ele carrega e do poder que ele carrega. Exatamente. Aí depois você junta e diz, o que você viu? Eu vi isso. O outro, não, eu vi assim, eu vi desse lado, porque são ângulos diferentes. Uau. É isso que se forma um padrão. Né? Você forma um mapa a partir de observações. Então, quando essa equipe apostólica ela foi levantada por competência. Eu quero enfatizar isso. Porque quando a gente prega, eu sou treinador de líderes, então eu sempre trabalho com liderança, com formação de liderança. Então, quando a gente trabalha esse texto, a gente coloca muito nos 12 espias que tiveram uma mentalidade de gafanhoto, e que os dois, Josué e Caleb, então foram os caras que sobressaíram e tal. Então a gente prega muito nisso, essa questão. Né? Mas esquece que essa equipe ela foi selecionada por competência. É como se cada membro dessa equipe de mapeadores tivesse uma especialização em determinado ponto que vai observar. Né? Olha, você fica com a parte norte, você fica com a parte sul, você entra pela parte das montanhas, você vai pela planície, você vai pelo mar, você vai, entende? Você vai pela na verdade, vai cada mapeando. ele tinha uma especialização e uma função, um propósito. Sim, exatamente. Por quê? Porque é isso que é uma equipe. Uma equipe é cada um ser treinado para fazer alguma coisa. Naquela respectiva área, é isso que potencializa o trabalho, a equipe, o chamado. Não existe potencialização de uma equipe se todos fizerem a mesma coisa. Não é? Então é como se você tiver um torneio. Você não pode juntar um monte de gente capaz e dizer, vamos gente, vamos lá, ganha o campeonato. Não, você tem que colocar cada um na sua posição, trabalhá-los pelo projeto, pelo propósito. Então, essa é a visão da equipe apostólica tomadora de território. Então, isso é importante entender. Então, essa equipe foi treinada, foi preparada, e eles foram com a incumbência ver a extensão territorial. Moisés diz, vejam lá, vejam o tamanho, identifique os pontos fortes e fracos. Quem são os habitantes da terra? Vejam o seu poder dominador. Vejam em que eles são bons. Vejam como eles podem dominar ou não. Porque essa é a nossa função como apóstolos, como mapeadores e conquistadores de territórios. E quer dizer, vejam quem são os habitantes. Vejam o seu poder dominador. Vejam a quantidade da sua população, porque numa guerra nós vamos entrar contra eles. Queremos saber se eles são mais fortes do que nós ou não. Porque se trata de uma batalha. Se trata de uma guerra. Aí, eles trabalharam a identificação da estrutura das cidades. Ele diz, vejam como é que são essas cidades. São fortalezas, como é que é a estrutura delas. Porque toda cidade tem seu ponto forte, mas tem seu ponto fraco. Por onde nós vamos entrar para tomar? Por onde nós vamos conquistar? O legal é que, independente do que eles vissem, por pior que fosse, Deus daria uma estratégia. Mas sim, Deus faz questão que antes o povo olhe e faça o mapeamento. Sim, por isso que tem uma equipe apostólica preparada, trabalhada, precisa ter gente que saiba o que está fazendo. Não adianta botar curioso. Eu vejo, às vezes, e novo convertido. Tem gente que bota novo convertido, recém-convertido na sua equipe de intercessão, equipe para demarcar território. Isso é loucura. Isso é botar criança, que nem tem um macaco no Amazonas. Tem um macaco no Amazonas. Que ele é esperto. Os caçadores, quando vão atirar na mãe, a mãe pega o macaquinho, o filhote, e bota na frente, assim. Aí o cara fica com pena de atirar no bichinho, no filhote, e não acerta a mãe. Então, é mais ou menos isso. É botar o filhote na frente para segurar a pancada do caçador. Não pode.
Então nós temos que ter uma equipe adestrada, preparada, treinada, que saiba o que está fazendo, cada um saiba o que vai fazer, para que o diabo também não venha com retaliação e depois bote tudo a perder. Né? Então, isso é identificar os pontos de dominância. Isso é importante entender. Então, e outra coisa, eles tinham que ver a economia. Eu sempre falo, a economia ela é fundamental, porque é responsabilidade de um tomador de território levar prosperidade. Você não pode tomar um território e deixá-lo na mesma miséria que você o encontrou. Seja emocional, seja espiritual, seja financeiro, seja econômico, seja como for, familiar. Você está para transformar territórios, transformar histórias, transformar vidas. Não tem sentido de você plantar ou implantar uma igreja, um ministério em um território para dar sequência na miséria, na pobreza, nas coisas ruins que existem. Não tem sentido. Nós estamos em geografias, Deus nos plantou em geografias para transformação, para mudança. Para mudança. Entende? Então vamos prosseguir. Então, esta era a função dos 2 espias. Agora, o texto diz que haviam 12 nações, aliás, 7 nações em Canaã. Então, primeiro temos que entender o seguinte: toda Canaã, a Canaã que está aqui, ela é um símbolo. Virou uma simbologia, é uma metáfora para mim hoje. É uma metáfora do território que a igreja quer tomar. É uma metáfora sobre o reino de Deus. Eternidade. A eternidade. Sobre a eternidade. Então, tudo que tem a ver com coisas espirituais, de promessas, nossas promessas, território da nossa promessa, é Canaã. Então, quando Deus diz, tomem Canaã, é a minha herança para vocês, mas vocês têm que depor os principados que existem em Canaã. Então, é nossa responsabilidade. Deus não nos dá conquistas, sabe, por decreto. Nada que venha de Deus para você vem por decreto. Sabe por que vem? Por esforço, por persistência, por resiliência, por dedicação, por muito suor, por batalha, por guerrear e por sobreviver. Você tem que sobreviver no final de tudo, você tem que ficar em pé. Caramba. Depois de fizer tudo, ainda tem que ficar em pé. Tem que vencer. Aí Deus diz assim, bom, você venceu, eu vou te premiar agora. É teu por direito, vai lá e tome posse. É isso que eu estava vendo aqui em Gideão hoje. Assim, eu gostei porque Gideão, depois de derrubar uma multidão de midianitas, ele está cansado, ele está com 300 homens famintos, cansados, ele pede pão e água para 2 povos, e esses povos dizem assim, não, você não matou ainda tem 12 mil midianitas que você não matou. Gideão falou, tá bom, eu vou lá, nós vamos matar eles, cansado, com fome, mas depois nós vamos voltar e vamos matar vocês todos também. É isso aí. E não deu outra. Ou seja, só termina quando acaba. Só termina quando acaba. Não adianta tentar antes. Então a gente tem que entender isso. Você é um mapeador de território, você é um conquistador de território, entenda isso. Então, Canaã, na verdade, era uma herança até por direito do povo de Deus. Por quê? Porque Canaã foi conquistada, foi construída pelo neto de Noé, por Cão, por filho de Cão. Canaã era filho de Cão. Então, os cananitas eram descendentes por direito. Mas eles se tornaram, eu acho que vai dar tempo aqui de eu ler um texto aqui que fala por que os cananitas perderam o direito da terra da promessa e Deus pega e dá para os hebreus. Tem esse detalhe também. Os cananitas perderam o direito porque vacilaram. Então Deus pega o que era deles por direito e diz, eu darei para o povo hebreu. Darei para o meu povo. Então é muito importante isso. Nós vamos entender isso aqui. Então, Canaã
foi dividida em 7 nações. Na verdade, não eram grandes nações, eram pequenos clãs, mas que tinham poder e cada um tinha uma função específica dentro da terra. Então, a nação era dividida por 7 nações. E essas nações, essa terra, na verdade, foi prometida a Deus para Abraão e depois para os israelitas. Né? E eu enumerei aqui os 7. Os 7. Vamos começar com os cananeus, que eram no sentido geral, mas eles ganharam um nome. Os cananeus ganharam um nome. Ficou sendo uma tribo, ficou sendo um povo dentro do território de Canaã, chamado de cananitas. Então, os cananitas significa... eu estou falando de identificação, não esqueçam, gente. Estou no mapeamento falando de identificação de pontos de dominância. Tá? Isso aqui é tudo dentro do ponto de dominância. Então, havia os cananitas. Quem eram os cananitas? Bom, no hebraico significa comerciantes ou mascate. Tá? O que significa? Qual o valor deles para nós? Então, eles eram vendedores, eles eram negociantes ambulantes. E eles eram pessoas abastadas financeiramente. Então, o que eles representam dentro de uma geografia? Eles representam o comércio ilegal. Toda geografia tem um comércio ilegal sobre o território. Eles representam a ganância territorial. Eles representam uma sociedade. Eles representam uma sociedade de ricos que ostenta poder sobre o menos favorecido. Então, eles olhavam de uma maneira de ostentação. Os mascates são aqueles tipos de vendedores ambulantes que vendem qualquer coisa e que vale tudo para enriquecer. Então, por conta disso, os cananitas, os cananeus, eles se achavam superior aos outros e massacravam os outros. Quando você entra numa geografia, observe qual é o tipo de comércio ilegal que essa terra tem. Porque ela é uma falsa prosperidade. E sabe o que é pior? Que muitos cristãos, muitos servos de Deus, também conseguem entrar por esse viés e constrói, às vezes, seu ganha-pão, a sua riqueza, em cima de algo que é ilegal. Então, os cananitas... constroem seus palácios em cima desse arquétipo. Desse arquétipo errado, desonesto. Entende? Então, isso é uma potestade, isso é um poder, isso é uma força que existe ali. Então, esses são os cananitas. Agora tinham os heteus. Quem eram os heteus? Os heteus, no original, significa... Travou. Travou. Voltou. Voltou aí? Então, os heteus, originalmente, significa terror. Então, qual era a função? O que os heteus faziam? Eles eram homens rudes, eram homens ignorantes, eram homens agressivos, eram homens inflexíveis, intolerantes, eram pessoas que guardavam raiva, rancor no seu coração. Então eles representam o pânico e o medo. Isso existe nas geografias. São pontos de dominância. Eles trazem pânico e medo à população do local. Eles são os responsáveis por causar violência urbana, violência rural, porque esta é a função dos heteus. E digo mais, religiosidade, tá? Porque a maior arma da religiosidade é o medo.
Isso eu aprendi, infelizmente, não foi na teologia nem na Bíblia, eu aprendi no marketing. O marketing ensina que o maior poder para você fazer uma venda é o medo. O segundo maior poder é a fé. Mas o medo é 90% mais poderoso do que a fé e é usado pela religiosidade. Exatamente. Então, porque existem várias formas de se colocar o medo, né? E os heteus, eles tinham com isso eles queriam dominar, com isso que eles queriam subjugar as pessoas, né? Então, eles representam aqueles que causam pânico. E outra coisa, eles representam a má notícia. Pânicos por notícias de desgraça. Pânicos por notícias agressivas, por notícias que geram medo. Eles agem na comunicação caótica. Isso lembra um pouco das 7 montanhas, dos 7 montes, né, da área de comunicação? Lembra um pouco? Pois é. Então, os heteus, eles tinham esse poder de comunicar, de trazer uma informação caótica. Porque com o caos da informação, o medo, as notícias de informação causavam pânico em seus adversários. Tinha gente que dizia assim, olha, os heteus estão vindo, só notícia. A notícia já causava o terror, o medo e dominavam os seus adversários. Porque eram os heteus. Os heteus eram terroristas. Toda a geografia tem um poder, tem um sistema de heteus funcionando e dominando. E o mapeador, ele precisa identificar isso. E você sabe que quando... Enfrentar. Porque quando Deus mandou para tomar o território de Canaã, disse, vocês têm que expulsá-los. O Senhor os identificou. Se identifique-os e tire-os do poder. Deus, ele falou para Josué, não temas. Deus insistiu em falar para Josué, não temas. Talvez dos 12 principados aí, aliás, das 7 nações, a mais poderosa talvez poderia ser os heteus, porque o medo paralisa, o medo faz você não entrar. E se você não entra, você não enfrenta os outros 6. Exatamente. Então, essa notícia, essa comunicação caótica, essa informação caótica que esse sistema traz para uma geografia, para o povo, porque pessoas medrosas não conquistam, pessoas medrosas não sonham, pessoas medrosas não constroem, pessoas medrosas não saem de zona de conforto e constroem novas formas de melhoramento de vida, de prosperidade, tudo. O caos, o medo, o pânico impede pessoas de terem conquistas. Extraordinário. Então, dentro dessa visão de conquista territorial, temos que identificar os heteus. O terceiro grupo que vivia, o terceiro clã que existia dentro de Canaã, eram os amorreus. Os amorreus, literalmente, significa montanhês, homens da montanha. Eram dos amorreus que vinham os gigantes. Lembra dos Enaquins e tudo mais? Eram descendentes. Eles descendiam dos amorreus. Agora, quem são os amorreus dentro de uma sociedade, dentro de uma geografia territorial, espiritual? Eles representam a soberba. Eles representam aquele espírito de superioridade, espírito de resistência, de rebeldia que existe dentro de uma sociedade. Os amorreus, eles se sentiam indomáveis, porque eles eram homens de grande estatura, e eram homens fortes, eles eram considerados bonitos, e eles se achavam imbatíveis. Então eles subjugavam todo mundo. Eles subjugavam todo mundo. Então quando nós estamos estabelecendo o governo de Deus em uma sociedade, nós temos que identificar os amorreus. É um grupo de pessoas que se considera elite, que se considera o melhor, que se considera a nata, que se considera o melhor da terra, e todos os outros são restos. Subjuga o menor, oprime o menor,
E às vezes esse espírito está no patrão que oprime o funcionário, o servidor. Sempre há. E quase todo território existe o elitismo. Existe um mais forte Sim. que se assenta sobre os mais fracos. Né? Exatamente. É o gigante, é o Eglon, é o rei gordo que senta no trono de ferro e governa pelo tamanho e pelo terror da sua aparência. É o Golias que intimidava pela sua aparência exatamente. E pelos seus gritos. Então, ele tem o poder exatamente de intimidação. Porque o que é intimidar? Quando alguém vem me intimidar, ele está dizendo para mim assim, olha, eu sou maior do que você, você não é nada. Então, o poder da intimidação é justamente para diminuir você. Quem intimida se acha superior ao intimidado. E o intimidado se diminui diante daquela afronta. Quando você vê Golias, por exemplo, que era um descendente dos heteus, quando você vê Golias, ele fala para Davi, quem é você? Intimidador. Ele usava palavras de afronta. Eu vou cortar você em pedaços e vou dar para as bestas feras do campo. Falou. E ele chegava durante 40 dias e intimidava o povo. Tem algum homem aí, ele se julga superior a todo mundo. Ele tem uma característica de soberba em seu coração. Às vezes diz assim, fulano é soberbo. Não sei o que é soberbo. A soberba é demoníaca, a soberba é maligna. Todo soberbo é arrogante, todo arrogante é rebelde, todo rebelde é indomável, todo indomável se acha superior a todo mundo. E esse espírito, ele não permite que a humildade de Deus, o Espírito de Deus, avance e abençoe pessoas. Então a gente tem que identificar esses pontos. Existe isso no local onde você está trabalhando, cuidado, porque ele também atinge a igreja. Se não for dominado... Eu estou preocupado com a hora, mas eu vou te falar. Os amorreus, eles são, às vezes, muito sorrateiros. Porque tem muita gente que chega perto de você e te faz se sentir menor sem que você perceba. Eu sei disso porque uma vez, há uns anos atrás, eu fiz um mapeamento de quantas pessoas da minha vida eu subjuguei, eu abaixei minha cabeça, eu me coloquei debaixo de uma autoridade, mas sem que Deus houvesse dito, se coloque debaixo dessa autoridade, mas porque o amorreu sorrateiramente, ele te faz se sentir inferior a ele, e você automaticamente proscúneo, né? Automaticamente, o que Satanás falou para Jesus lá no deserto? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A palavra adorares ali significa rebaixar-se a meu governo. Não tem nada a ver com música. Então, é um montanhês, porque o diabo levou Satanás no alto monte para poder fazer essa proposta. Exatamente. Você até falou numa das lives aí, não sei qual foi, mas eu assisti no YouTube. Você falou que Jesus ia para os montes, ensinava nos montes, sempre tinha um monte. Né? Falou das bem-aventuranças que Jesus... Então, é exatamente isso. Por quê? Por que se ora em monte? Por que se fala dos montes? Porque são poderes de domínio. Hoje Deus me deu outra. E lendo Juízes, Débora governava debaixo de um carvalho, mas em cima do monte. Olha, ela não tinha escritório, ela não tinha palácio. Débora julgava debaixo de um carvalho, mas na região montanhosa, diz a palavra. Então, o segredo não é o seu escritório e nem a sua estrutura, e sim o local onde você se assenta. Exatamente. Então, os amorreus representavam isso. Estou só dando uma pincelada para você entender, tem muito mais coisa, mas vamos lá. O quarto eram os ferezeus. Os ferezeus, embora literalmente significa aldeões, mas os ferezeus, na raiz primitiva da palavra em hebraico, significa um povo de país aberto, mas que se fechou porque criou muitos muros. Então os ferezeus criaram muros altíssimos. A cidade deles, a área deles, foi cercada com muros muito altos. Então chamam de os ferezeus, que também são pirizeus, tem versão que vai chamá-los de pirizeus,
mas originalmente são os fariseus. Os fariseus, eles representam um povo com muitos muros. O que significa isso? Eu chamo de sistema de circuito fechado. Aliás, o pessoal que está aqui, se quiser ouvir mais sobre os fariseus, vai no meu canal no YouTube, tem uma palavra sobre o sistema fechado dos fariseus. Uma palavra de 1 hora por aí. Então, eu trabalho só o sistema fechado dos fariseus, tá? No meu canal no YouTube, Osmarino Araújo. Então, o que esse sistema fechado quer dizer? Que esse sistema dentro de uma sociedade, aí entra o religioso tradicional, que é aquele que se fecha dentro da sua própria cultura e não abre mais para ninguém. Ninguém pode entrar. Entende? Eu crio o meu padrão, eu crio o meu sistema, ninguém entra, ninguém sai. Não, aqui eu entendi aqui, quando você fala aldeões, aqui eu já vi aqui no original, a palavra procedente aldeões, dentro de muro, é por quê? Porque o aldeão é no sentido de panela, de criar suas tribos. Sim. Suas tribinhos, as suas panelinhas, os seus grupinhos. As panelinhas, seus grupinhos. Então ninguém mais entra. Então eu chamo de sistema fechado. A igreja não pode ser um sistema fechado. A igreja é um sistema aberto. É um sistema para todos os povos. Casa de Deus para todos os povos. O reino de Deus é para todos. O reino de Deus não tem muros. O reino de Deus é um sistema aberto para todos. Só que muitas denominações fecharam seus muros. Fecharam suas portas. E esse espírito, ele existe nas geografias. E o tomador de território deve identificar, para que ele não entre nessa mesmice, para não entre nesse clima. Vou passar aqui, que ainda tem coisa aqui importante para falar. Depois nós temos os heveus. Os heveus, que eu chamo de sistema sem regras. Eles também são aldeões, mas havia uma característica dos heveus, que era o tipo seguinte: as casas eram abertas, eles dormiam ao relento, não tinha parede, as palhoças deles eram abertas, era um povo da praia, eles dormiam, cobriam apenas da chuva, eles não construíam nada, era um povo com sistema aberto. O que é esse sistema aberto? Já seria um paradoxo do sistema fechado. Só que esse é um sistema sem regras. Pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. Pode viver do jeito que você quiser. Pode levar a sua vida como você quiser. É aquele tipo que diz assim, os sem igreja. Nós estamos hoje vivendo um sistema hoje sem igreja. Não quero ir para a igreja. Não quero ter um pastor sobre mim. Não quero ter ninguém sobre a minha vida. Porque eu não vivo regras. Eu não tenho regras. Eu sou livre. Meu Deus é livre. E por aí afora. Então, um sistema que vale tudo. Onde não existe hierarquia de autoridade. Onde existe uma verdadeira... como é esse sistema sem autoridade? Libertinagem. Mas tem uma palavra apropriada. Onde não tem governo, entendeu? Mas aqui, a materialização desse sistema dentro de uma cultura que todos os que estão assistindo vão poder compreender é o movimento hippie dos anos 80. Né? É um movimento... Nada contra o hippie, porque tem muitas coisas legais, mas estou falando assim, é o paz e amor, mano, cada um na sua, eu respeito você me respeita. É uma das leis, inclusive... inclusive um dos 10 mandamentos do satanismo, você sabe disso, né? Que Raul Seixas, quando fala sobre a sociedade alternativa, ele diz, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Ou seja, vale tudo, mano. Vale tudo, vale tudo. Então nós temos aí, dentro do sistema dos heveus, nós temos a chamada o anarquismo, temos o anarquismo, que era a palavra que eu queria usar, e temos o pandemismo, que é justamente onde vale tudo, é o sistema aberto. Você pode fazer o que você quiser, pode adorar quem você quiser, viver como você quiser, amar quem você quiser. Pandelismo? Pandemismo. Essa eu não conhecia. Tá bom. De pandemia. Pandemismo. Tá. Entende? Então é um sistema que vale tudo, você pode fazer o que você quiser. Tá? Inclusive tem muito a ver com hoje. É o chamado progressismo. O que é o progressismo?
O progressismo não é nada mais do que quebrar regras e fundamentos. É desfazer fundamentos que não podem ser desfeitos de uma sociedade. Está aí o sistema dos heveus. Então, todo tomador de território precisa fazer este mapeamento, identificar os heveus que existem. E os jebuseus, que é o sexto sistema dominante de uma geografia que a gente quer tomar. É o sexto sistema. Quem são os jebuseus? Como eu falei, eram os habitantes antigos de Jerusalém, até falei ontem, né? Mas literalmente significa lugar pisado, terra pisada, terra trilhada. Então os jebuseus, eles significam rejeição, um povo rejeitado, um povo que não foi aceito, um povo que foi pisado, foi esquecido. Então o espírito de rejeição, ele existe em toda a geografia. E sabe onde ele se instala? Ele se instala na família, principalmente na família. Ele se instala na sociedade de modo geral, porque a pessoa que é rejeitada dentro de casa, ela vai ser rejeitada, ela vai levar consigo essa raiz de rejeição. E ela transfere. E ela transfere. Foi o que eu falei ontem, nos governos, o que acontece no governo? Os funcionários públicos, não todos, mas é muito comum, você ver que o funcionário público, ele acaba se tornando um carranca de rejeição. Você fica implorando por um carimbo, uma autorização, um positivo, um passaporte, não sei o quê. Por quê? Porque eles são não apenas rejeitados, mas eles são agentes rejeitadores. Porque todo mordido vira vampiro, né? Com certeza. Jesus falou, na verdade, olha o que o Senhor Jesus falou, sobre a rejeição. Estava no caminho dele. Temos agora aqui 2 minutos de Gazeus. Gente. Misericórdia. E olha que ele está metralhando, hein? Estou metralhando aqui. Isso é para criar autoridade, para você ver que o cara é bom, irmão. Vocês vão querer convidar ele. Porque os gigazeus, na verdade, eles representam, literalmente significa terra argilosa, aliás, terra argilosa, que literalmente é um povo que vive na lama. Então, os gigazeus, eles representam a miséria, eles representam a pobreza, o pecado, eles representam o espírito que domina a potestade do alcoolismo, das drogas, da prostituição, da pornografia, tudo que for lama, social, moral, familiar, econômico, são os gigazeus. Tá? Então, esse espírito domina. E o tomador de território, ele precisa identificar. Porque assim como ele precisa levar cura para a rejeição, porque a rejeição traz a orfandade, então ele precisa levar cura, ele precisa também levar restauração, prosperidade para a terra que ele vai tomar. Agora, queridos, infelizmente, nós não podemos entrar no remédio para tudo isso. Né? Porque tem oração em línguas, mano. Quanto isso, meu irmão, vá orando aí. E quem quiser um seminário desse completo, por favor, marque, a gente vai fazer. Porque tem a fórmula para você conquistar, para você mudar todo esse quadro. E você tem que enxergar tudo isso. Né? Então, queridos, eu fico por aqui. Só para dar as minhas considerações, porque eu queria falar um negócio aqui, fazer um convite especial para o pessoal. Tá? Pode ser? Manda antes que passe o tempo. O convite especial é o seguinte. Nós vamos ter a nossa conferência apostólica Fortaleza de Leões, dias 17, 18 e 19 agora. E o tema é liderança situacional, que é muito, muito apropriado para esse tempo. Liderança situacional. E vamos 17, falar 18, 19 agora de setembro, né? Setembro. E as pessoas podem fazer, porque nós vamos fazer por videoconferência também, vai ser presencial aqui no Rio, mas também vai ser pelo nosso canal, em sala de vídeo, específica pelo YouTube. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa live, aguenta aí, apóstolo. Eu vou fechar essa live, vou salvar, e vou entrar por 5 minutinhos para nós fazermos um anúncio com qualidade nessa conferência. O apóstolo vai entrar comigo. Vai ficar salvo essa aqui. Até já. Tá bom. Beijão para todos.